Olá, irmãos, bom dia. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que o Senhor nos fez alcançar mais esse dia, chegar a essa data, e nós estamos alegres porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos abençoado. Queremos louvar a esse Deus grandioso, esse Deus tremendo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Convido você a orar neste momento. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer, meu Deus, porque bondosamente o Senhor tem conduzido a nossa vida. Muito obrigado. Muito obrigado, Deus, porque eu creio que o Senhor tem sustentado o teu povo, não somente aqui, mas em toda parte. O Senhor tem nos sustentado de uma forma maravilhosa, de uma forma extraordinária. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor também tem nos alimentado através da tua palavra. Meditações, reflexões na tua palavra, onde o Senhor tem renovado as nossas forças, renovado a nossa esperança, e nós temos, ó Deus, crescido na fé. Muito obrigado. Ó meu Deus, visita aqueles irmãos onde essas reflexões, essas mensagens não têm chegado. Visita aqueles, ó Deus, que não temos tido contato com essas pessoas, mas o Senhor, Deus, tem acompanhado, o Senhor tem assistido, e o Senhor, creio que tem abençoado. Muito obrigado pelos teus grandes cuidados. Muito obrigado por tuas maravilhas, meu Deus. Muito obrigado, Pai, porque nos mínimos detalhes o Senhor tem cuidado de nós e assim nós queremos te agradecer. Pai, continua cuidando da tua igreja local, nos fazendo, ó Pai, crescer, nos fazendo frutificar, nos fazendo, ó Pai, exercer a fidelidade em tempos difíceis. Pois sabemos, ó Pai, que é apenas o começo de tempos onde precisamos estar firmes no Senhor, crescendo no Senhor. Então, ó Deus, nos abençoa, nos guarda e nos conduz em o nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Vamos ler a palavra do Senhor nesta manhã, neste domingo gostoso, vamos ler a palavra do Senhor. Quero convidar a irmã Laura para estar lendo no Salmo 44, versículos 1 a 8. Leiamos a palavra do Senhor. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos, nossos pais nos têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Como por tuas próprias mãos desapossaste as nações e os estabeleceste, oprimiste os povos e aos pais deste largueza. Pois não foi por sua espada que possuíram a terra, nem foi o seu braço que lhes deu vitória, e sim a tua destra e o teu braço e o fulgor do teu rosto, porque te agradaste deles. Tu és meu rei, ó Deus, ordena a vitória de Jacó. Com teu auxílio vencemos os nossos inimigos, em teu nome calçamos aos pés os que se levantam contra nós. Não confio no meu arco, e não é a minha espada que me salva, pois tu nos salvaste dos nossos inimigos e cobriste de vergonha os que nos odeiam. Em Deus nos temos glorificado continuamente e para sempre louvaremos o teu nome. Ok, irmãos, que Deus possa abençoar esta palavra lida em nossos corações. Queremos refletir nessa manhã pensando sobre o tema: a vitória está nas mãos de Deus. A vitória está nas mãos de Deus. O texto que lemos começa mostrando um certo saudosismo, dando a ideia de que no passado algo funcionou muito bem e que agora não estava funcionando mais. E é exatamente o que está acontecendo. O Salmo é uma oração pedindo livramento de inimigos nacionais, um pedido de livramento de algo que eles não tinham controle, ou seja, os israelitas não tinham controle. A oração desse Salmo foi impulsionada pelo fato deles, os israelitas, estarem experimentando derrotas que não compreendiam. Deus parece ter abandonado Israel. Quando se compara as vitórias do passado com a situação
atual, se tem essa percepção de que parece que Deus havia abandonado Israel. Portanto, onde estava o antigo Deus de Israel? O Deus que trouxe vitórias tremendas àquele povo. E agora eles estavam amargando derrotas após derrotas. Uma coisa é certa, na leitura desse salmo percebemos que alguns porquês estavam ali, seriam inevitáveis depois da leitura de um texto como esse, e eles estavam no presente momento sem resposta. E baseado nos versículos 1 a 3, eu quero pensar com os amados exatamente em uma interrogação. Deus havia esquecido o seu povo, o povo de Israel? De maneira alguma. Deus não esqueceu, Deus não esquece e Deus não esquecerá de seu povo. Mas é bom a gente dar uma caminhada, uma consultada na Bíblia, o que ela diz em alguns momentos bem diferentes na história. Lá no Apocalipse, no capítulo 2, versículo 5, o texto diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor, falando ali à igreja de Éfeso, ele fala exatamente de algo que havia sido interrompido. A prática de boas obras, a prática de uma série de coisas ensinadas e recomendadas na palavra de Deus. Eles haviam esquecido. E o Senhor manda interromper essa caminhada de esquecimento e de abandono e voltar lá onde eles pararam, no lugar certo, para continuar uma caminhada que agradasse ao Senhor. O problema no povo de Israel, o problema que está acontecendo agora com os israelitas, foi exatamente por isso, porque as orientações passadas pelo Deus eterno e verdadeiro, eles abandonaram, eles esqueceram. Por isso, o autor traz à memória o feito extraordinário de como a terra prometida havia chegado à posse dos israelitas no tempo de Josué. Algo que jamais aconteceria sem a forte mão de Deus dar esta vitória. É inevitável para o autor não trazer aqui o primeiro porquê. Porque o Deus que agiu de forma tão grandiosa não está agindo. Os israelitas tinham espada nas mãos, mas era a mão de Deus que lhe dava vitória. Eles tinham braços, mas era o braço divino que feria e abatia os pagãos. Eles tinham alegrias naturais, mas era o rosto do Senhor que brilhava sobre eles. Os israelitas não estavam confiando e dependendo totalmente de Deus. Por isso o texto que nós lemos lá no Apocalipse, que era um chamado de atenção da parte do Senhor a pessoas que haviam abandonado os ensinamentos bíblicos, agora aqui o salmista estava lembrando que aquele povo precisavam ser chamados a atenção quanto àquilo que eles haviam abandonado. A segunda lição, o segundo ensinamento que tiramos neste salmo, está aí no versículo 4. Deus esperava que os israelitas confiassem exclusivamente nele, algo que eles não estavam fazendo. Deus não havia se esquecido, mas aquele povo havia abandonado esse ensinamento da parte de Deus, que este é o Deus, o único Deus, que pode trazer vitória ao homem, que pode trazer vitória às pessoas. Elohim, o grande Deus, era o rei, ou é o rei. E foi ele quem ordenou vitórias a Jacó. Jacó aprendeu a confiar exclusivamente em Deus. Eis a razão pela qual as coisas sempre funcionaram, mesmo contra a razão. Houve um enfraquecimento na fé dos israelitas. Há uma fórmula que nunca falhou. Foi a fórmula que funcionou no tempo de Jacó. E essa fórmula contém 4 elementos, a saber, o amor de Deus,
mais o poder de Deus, mais o Deus todo soberano, mais Deus como aliado. E nesta fórmula que contém esses 4 elementos, esses 4 itens, observamos que apenas em um destes representa a coparticipação do homem para receber essa vitória, que é exatamente no item Deus como aliado. Os israelitas deixaram de obedecer, de seguir, de servir exclusivamente a este Deus. Então eles falharam no único ponto que esta fórmula coloca como sendo a responsabilidade do homem. Então, por isso, eles começaram a amargar grandes derrotas. E é neste ponto que o Senhor nos chama a atenção. Se esta é a nossa parte, de termos o nosso Deus como aliado, de termos uma aliança com o Senhor e renovarmos essa aliança constantemente, é isso que precisamos fazer. Terceira lição que aprendemos nesse texto, aí nos versículos 5 e 6, é a lição de que Deus é o maior interessado em dar vitória ao homem. Deus é o maior interessado em dar vitória ao homem. E por que a vitória não estava acontecendo então? Porque os israelitas estavam recebendo derrotas constantes. Uma geração não pode viver para sempre com base nos benefícios herdados dos antepassados. Um povo precisa ser revestido ou reinvestido. Cada um precisa ter sua experiência com Deus. A fé de um filho finalmente deve ser sua própria fé e não a fé tomada por empréstimo de seus progenitores. O heroísmo do passado dificilmente pode ganhar as vitórias de hoje. E, no entanto, o dia de hoje clama por suas próprias vitórias. E é exatamente um momento como esse que nós estamos vivendo. Se naquele momento os israelitas precisavam de uma vitória contra cada um levante, ou em cada um levante ali que eles enfrentavam, nós hoje estamos precisando de nossa vitória. É diante de tamanha dificuldade que nós estamos vivendo, diante de tamanho medo que nós estamos enfrentando, nós precisamos de uma vitória hoje em nossa vida. Portanto, é necessário que lembremos sim do que aconteceu, de quem é Deus, o que Ele fez no passado, mas é necessário que o busquemos de uma forma extraordinária para que a nossa vitória seja certa em nome de Cristo Jesus. Mas assim como Deus deu poder aos pais, Ele também nos concede poder, visto que muitas tarefas ultrapassam nossas forças. E a ideia aqui do versículo 5 do Salmo que nós lemos, é a ideia de um touro ou de um búfalo enfurecido dando chifradas, pegando todos em seus chifres e esmagando, e ferindo, e matando. A ideia é, ou vencemos este inimigo, ou terminamos pisoteados por eles. Ou vencemos esse abandono, esse afastamento, a frieza que temos com Deus, ou seremos vencidos pelos males que todos os dias vêm sobre a nossa vida. O poeta percebeu que o sucesso atual dependia da intervenção divina, tal qual sucedera no passado. Hoje, para vencermos, para enfrentarmos tudo o que está acontecendo, é necessário a intervenção divina. Então, corramos na direção certa, corramos para Deus. Última lição que nós tiramos nesse texto, baseado nos versículos 7 e 8, Deus concede vitória aos que creem exclusivamente nele. É o Deus eterno que continua dando vitória ao homem.
No Salmo 127, versículo 1, na parte A, diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. O salmo lido, o salmo que nós lemos, ou seja, o Salmo 144, mostra alguns motivos pelos quais as vitórias não chegaram aos israelitas. O Senhor não mais lutava por eles, pois eles o haviam abandonado. Eles foram dispersos e vendidos como escravos, porque deixaram de obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor havia trazido tal advertência sobre eles. Então agora estava se cumprindo a palavra de Deus. Aos que o procuram exclusivamente esse Deus, crendo e confiando nele, ele não deixa nenhum destes sem vitória. Mas os que viram as costas, desobedecem a palavra de Deus, ignoram a palavra de Deus, ela há de se cumprir na vida destes, trazendo o juízo de Deus sobre essas vidas. Nós temos a consciência de que as vitórias vêm de Deus. No entanto, é necessário que o busquemos de todo o coração. No Salmo 127, versículo 2, na parte A, diz assim: será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. Se as vitórias vêm das mãos de Deus, é somente lá que devemos buscá-las. Em Isaías 55, versículo 6, diz assim: busquem o Senhor, enquanto é possível achá-lo, clamem por Ele, enquanto Ele está perto. Se você está precisando de vitórias, busque exclusivamente em Deus. Que Ele nos abençoe e que nos ajude nesta caminhada difícil. Vamos orar nesta manhã, pedindo a direção de Deus sobre a nossa vida, pedindo que Ele nos abençoe e pedindo que Ele faça essa palavra frutificar em nossos corações. Vamos orar com a irmã Cidileia. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, grandioso Pai, nós bendizemos, ó Deus querido, o Teu grande nome, porque Tu és um Deus santo, um Deus maravilhoso, um Deus que tem domínio sobre todas as coisas abaixo dos céus e acima dos céus, ó Pai. Venhamos te pedir, Deus querido, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Nos ensina, ó Deus, a Te honrar e a viver de maneira que Te agrada, Deus. Venho te pedir, ó Pai querido, por todas as pessoas que estão acompanhando essa oração comigo, que o Senhor venha abençoar cada uma delas, ó Deus, e que, ó Pai querido, Tu venha estar fazendo com que cada um de nós possamos nos aproximar mais de Ti, ó Pai. Possamos realmente viver de maneira honrada diante dos Teus olhos, de maneira que venha engrandecer o Teu nome aqui e o Teu reino aqui na terra, Pai. Venho te pedir, Pai querido, pela Tua amada igreja, fortalece a cada um dos irmãos na sua caminhada, Senhor. Que esse seja um novo tempo de caminhar contigo da Tua igreja, Senhor. Que nesses dias, ó Pai, em que estamos separados fisicamente, mas que possamos estar ligados espiritualmente através do Teu Santo Espírito, Pai. Que possamos estar em unidade diante de Ti, no Teu trono de graça, Pai querido. Ó Deus amado, eu te suplico, Pai querido, que, ó Deus, nós venhamos entender, Senhor Deus, que por mais que a nossa vida aqui possa ser feliz, próspera, que todas as sortes de bens que venhamos ter aqui na terra, que elas não significam nada, Senhor Deus, se de fato, ó Pai, não tivermos uma vida eterna contigo, ó Deus. Por isso, ó Pai querido, que possamos priorizar as coisas do Teu reino, que venhamos a nos envolver mais no nosso relacionamento diário contigo, Senhor. Dá-nos intimidade profunda, genuína e verdadeira contigo, através do Teu Santo Espírito, ó Deus, para que de fato nós possamos viver debaixo da Tua graça e que as pessoas, ao terem contato conosco, possam sentir a Tua presença e que elas possam ter as suas vidas modificadas, não por nós, mas pelo Teu Santo Espírito que age através de nós. É isso que nós te pedimos, te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a cada irmão. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, que Ele nos abençoe. Nós estamos impossibilitados de nos reunir no templo, cultos coletivos, mas nós somos fiéis, somos crentes, servos do Deus Altíssimo,
cumpridores dos nossos deveres. Continue orando, continue pregando, falando desse Jesus. Você tem aí as redes para estar falando desse Jesus, para estar testemunhando, para estar falando do que Ele tem feito em tua vida. Vamos fazer isso, mas é tempo de você permanecer fiel, contribuindo para o sustento da obra missionária, enquanto aqui estivermos. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus.